Olá a todos. Hoje eu vim falar aqui sobre os samaritanos. Quem são os samaritanos? Bom, para nós entendermos, vamos começar no tempo de Salomão. No governo de Salomão, certo? Era unificado. Israel era um governo só. No tempo de Davi era um governo só. Mas em um certo momento houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul, certo? E depois de passar dos anos, o reino do norte foi levado cativo pela Assíria. A Assíria dominou a região, vinha dominando as nações, e ali, chegando no reino do norte, que é Israel, dominou e levou cativo o povo do reino do norte. E os assírios, ele tinha um jeito de fazer com que aquele povo não se reerguesse. Como é que eles faziam? Ele pegava o povo, levava cativo e trazia outros povos para a terra que ele conquistou. Ou seja, ele pegava, no caso do Reino do Norte, ele pegou o povo do Reino do Norte, levou para outras terras, e das outras terras trouxe para o Reino do Norte outros povos pagãos. Aí foi daí onde surgiu a rincha, vamos dizer assim, entre judeus e samaritanos. Que samaritano foi o povo que ficou conhecido como samaritano porque era um povo misturado, era um povo que vinha de outras nações, que o Sargão II trouxe para o povo do norte, né, que era Israel, trouxe ali, aquele povo se misturou com o povo pagão, e os judeus não aceitam eles como um povo legítimo, ou seja, eles são um povo misto, né, misturado e tal, com as culturas pagãs, certo, pessoal? Aqui vamos ver algumas curiosidades sobre os samaritanos. Depois que nós entendemos o processo, mais ou menos, né, aqui um pequeno resumo. Algumas curiosidades. Bom, até hoje há uma comunidade em Israel que se dizem samaritanos, certo? Essa comunidade tem cerca de entre 550 a 800 pessoas, resumido em 4 famílias, certo? A maioria dessas pessoas dessa comunidade, que se dizem os samaritanos, que sobrevive até hoje, fica na cidade de Holon, perto de Tel Aviv, em Israel, certo? Segundo essa comunidade, eles dizem que guardam registro cerca de 135 gerações passadas, certo? 135 gerações passadas eles ainda guardam registros. A maior dificuldade deles em se manter na história foi as grandes perseguições que eles tiveram, pessoal. Pelos judeus, pelos cristãos, pelos muçulmanos, eles foram perseguidos pelos todos esses povos, certo? Teve uma grande perseguição deles. No caso dos muçulmanos, se eles não se convertessem ao Islã, certo? Eles seriam mortos. E outra dificuldade deles se manter na história também foi em relação aos casamentos. Eles só casavam entre si, certo? Eles só podiam casar entre si. Mas houve um certo momento que foi decidido que eles podiam casar quando ele estava quase extinto. Teve um momento que eles decidiram que ele podia casar com mulheres judias, certo? Aí foi quando eles deram uma retomada no seu crescimento. Na Idade Média, eles chegaram aproximadamente a 1,5 milhão de pessoas, certo? Algumas dificuldades também para manter essa comunidade viva é porque muitos jovens saem, alguns se convertem ao judaísmo, certo?
E outra curiosidade sobre esse povo, pessoal, é que eles têm a Torá própria deles, certo? É praticamente idêntica à Torá dos judeus, só tem uma grande diferença, é que eles consideram o monte Gerizim como o monte sagrado, o monte que Deus se faz presente ali, o monte que Deus disse que ia ser o local de adoração, e nega Jerusalém como esse local sagrado, certo, pessoal? Essa aí é a grande divergência da Torá do samaritano para a Torá dos judeus, certo? Que eles têm a própria Torá deles, só essa grande divergência. O resto é praticamente a mesma coisa, só com algumas palavras diferentes que não mudam a doutrina, vamos dizer assim, certo? E outra coisa, pessoal, eles até hoje mantêm o sacrifício. Mas o sacrifício dele é só na Páscoa. Eles pegam um cordeiro, cada chefe da família traz o seu cordeiro, e ali eles fazem aquele sacrifício. Eles mantêm até hoje o sacrifício pascal, certo? Eles creem também num restaurador que virá, uma espécie de restaurador que virá, certo? Um dia, para restaurar toda a lei de Deus e tudo, e assim o povo vai ver toda a Torá, né? Que ele próprio tem a Torá dele, a Torá dos samaritanos, certo? Com essa única diferença, né? Essa única e principal diferença, certo? E é isso aí, pessoal. Hoje eu vim falar sobre esse povo aí, os samaritanos.